Nesse vídeo eu vou falar sobre a simplificação de frações. Então eu trouxe duas maneiras. A primeira é a divisão dos dois membros, que é o numerador e o denominador, pelo MDC entre eles. E a outra maneira é aplicar o critério de divisibilidade. Então nesse exemplo eu vou aplicar as duas maneiras. Olha só. Então eu devo lembrar o que é o MDC. Então, o MDC ele é o produto dos fatores primos, onde a divisão dos números onde nós queremos encontrar o MDC, essa divisão tem que ser simultânea, ou seja, tem que dividir o 24 e o 32 ao mesmo tempo. Olha só, vamos fazer então aqui o exemplo. Então, para que possamos encontrar o MDC entre o 24 e o 32, nós vamos então aplicar aqui o processo de decomposição em fatores primos. Olha só. Então, vamos ter o 24 e o 32. A partir daqui, nós vamos fazer a decomposição em fatores primos. Então, vamos iniciar esse processo com o menor número primo, que é o 2. Então, vai ficar o 2 aqui do lado. E vamos fazer a divisão. Lembre-se que o MDC é o produto dos fatores primos aqueles que a divisão foram simultâneas. Olha só. Dá para dividir o 24 e o 24 por 2 e também dá para dividir o 32 por 2. Então aqui nós vamos ter uma divisão simultânea. Então se eu dividir o 24 por 2, aqui nós vamos ter o 12. Se eu dividir o 32 por 2, vamos ter então o 16. Eu ainda posso utilizar aqui do lado o 2. Dá para dividir o 12 por 2 e também dá para dividir o 16 por 2. Então aqui nós temos de novo uma divisão simultânea. Então se eu dividir o 12 por 2, vamos ter então o 6. Se a gente for dividir o 16 por 2, vamos ter então o 8. Eu ainda posso continuar essa divisão, esse processo, com o número 2, que é o número primo. Então aqui embaixo, vamos colocar o 2 mais uma vez. Dá para dividir o 6 por 2 e também dá para dividir o 8 por 2. Então aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 4. Perceba que aqui nós tivemos uma divisão simultânea. Tá legal? De novo, aqui embaixo do 2 vai ser o 2 mais uma vez, porque dá para dividir o 4 por 2. Eu vou repetir o 3, porque não dá para dividir o 3 por 2. E aqui embaixo eu vou colocar o quociente dessa divisão. Se eu dividir o 4 por 2, vamos ter então o 2. Perceba que nessa linha a divisão não foi simultânea. A divisão foi apenas do 4 com 2. O 3 não participou aí da divisão porque não dá para dividir o 3 por 2. Então eu repeti o 3 aqui embaixo. Mais uma vez, ainda dá para dividir por 2. Então vou repetir o 3, porque não dá para dividir o 3 por 2. Mas dá para dividir o 2 por 2. Então aqui embaixo vai ficar 1. Vou passar então para o próximo número primo, que é o 3. Então aqui vai ficar o 3. E vamos dividir o 3 com 3. Aqui vai ser 1. Eu vou repetir o 1 que está aqui em cima, aqui embaixo. E aqui nós terminamos o nosso processo de decomposição em fatores primos. Lembre-se que o MDC é o produto dos fatores primos, onde as divisões foram simultâneas. Então, nesse caso, nós tivemos 1, 2, 3 divisões simultâneas. Tá certo? Então, o MDC vai ser o produto desses fatores primos, que é o 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Então, para que possamos fazer essa simplificação desse número fracionário, dessa fração, então vamos dividir o numerador por 8 e dividir o denominador também por 8. Vamos ter então a fração 3 quartos. Inicialmente nós tínhamos o 24 sobre 32
Então fizemos a simplificação, dividimos o numerador e o denominador por 8 e nós obtivemos então a fração 3/4. A outra maneira de fazer a simplificação é você aplicar diretamente o critério de divisibilidade. Então você vai ter que lembrar do critério por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 e assim por diante. Nesse caso, o 24 e o 32, eles são divisíveis por 8. Então é só dividir o numerador por 8 e o denominador também por 8, em que nós íamos encontrar essa fração, que é 3/4, e ela está na forma irredutível, tá certo? Aqui nesse caso aqui, o MDC é igual, o MDC entre o 24 e o 32 é igual a 8.